Boa tarde, pessoal. Essa aqui é a gravação da nossa web de revisão, né, referente aos momentos presenciais aí das turmas TAI EAD 2101 e também da turma TAI EAD 2201, né? Então, o momento presencial da turma 21 vai ser referente à unidade curricular aqui, ó, de processamento digital de sinais, né? Então, o momento presencial previsto para acontecer aí dia 10/9, né? E essa web de revisão vai estar sendo disponibilizada aqui na aba de momento presencial, tudo bem? Aqui da mesma forma, na turma 22, a unidade curricular aí que vai estar acontecendo o momento presencial é de acionamento de dispositivos atuadores, né? Então, é o quarto momento presencial da UC de acionamento de dispositivos atuadores, certo? Então, nessa web aqui, eu vou revisar um pouquinho sobre o conteúdo, né, que vai ser abordado, que precisa ser abordado, né, durante esses momentos presenciais, tudo bem? Então, aqui eu estou com os planos de aula, né? Então, ao ser de processamento digital de sinais, vocês vão ter referente o quê? Aqui, ó. É necessário que vocês fiquem atentos ao capítulo 5 do livro, né? Das páginas 201 a 293, né? Então, eu vou fazer um apanhado geral disso aqui, porque vocês precisam desenvolver a seguinte atividade, né? Então, tá aqui, ó. É o roteiro da prática 4, né? Elaborar um programa para funcionamento com microcontrolador, simulando a OS9, que é o programa do controlador de temperatura do tanque de resfriamento, certo? O roteiro prático aqui, ó, é a última etapa aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? É esse aqui, ó, roteiro de prática 12 presencial, certo? Esse aqui é para processamento digital de sinais, né? Então, aqui já tem um material que vocês vão precisar fazer a montagem do circuito, e aqui também tem o circuito que vocês precisam montar, né? É um circuito eletroeletrônico utilizando o circuito microcontrolador PIC 18F452, tudo bem? Então, a ideia é que eu revise aqui de forma sucinta o conteúdo, né, que vocês precisam relembrar, né, relacionado a esse tema. Então, aqui ó, a gente vai vir no conteúdo, né? No conteúdo do curso, vocês têm o quê? O livro didático, certo? Então, aqui no livro didático, eu recomendo que vocês deem uma lida, né, no capítulo 5, né, da unidade curricular de processamento digital de sinais, do livro didático, né, de processamento digital de sinais, porque é o que vai tratar do quê? Do microcontrolador, né? Então, aqui, ó, capítulo 3 sobre sensores, né? Capítulo 4 sobre sistemas digitais, e o capítulo 5, que é o que vocês precisam relembrar, né, os conceitos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, capítulo 5 trata do quê? Dos microcontroladores, né? Então, os microcontroladores, eles fazem parte, né, dos sistemas embarcados na automação, né, que é algo muito utilizado de hoje em dia, justamente para poder facilitar o controle dos processos, né? Então, assim, todos eles são microprocessados e são baseados em quê? Nos conceitos de eletrônica analógica e digital, né, que vocês já viram anteriormente também, certo? Então, o microcontrolador, o que que ele é? Ele é um componente eletroeletrônico, né? Vou mostrar aqui uma imagem para vocês, né? Então, ele é um componente eletroeletrônico que tem uma vasta gama de aplicações, né? Essas aqui são as características dele, né? Os recursos que tem o microcontrolador PIC, né? Então, tem memória ROM, memória RAM, entradas e saídas digitais, ele tem um conversor analógico digital, né? Tem saídas PWM, né? Que é aquele modulação por largura de pulso, tem barramento de comunicação, tem os timers, tem o E2PROM, né? Então, todos esses aí são as características dos microcontroladores, né? PIC 18F, né? E tem vários modelos, né? O 877A, o que vocês vão utilizar aí na prática, que está previsto para vocês utilizarem aí na prática, é o 18F452, né? Então, esse final aqui, 452, ele tem as características específicas dele, tudo bem? Então, essa é o que vocês vão precisar desenvolver. Então, aqui, ó, nesse capítulo, tem todo o contexto, né? Aqui, ó, os bornes, né, de ligação, né, os terminais, na verdade, né, que estão mostrando quais são os terminais do porte A, do porte E, do porte C. É importante vocês identificarem esses portes, porque é através deles que vocês vão fazer o quê? Conectar os elementos aí, ó, que vocês vão manipular. No caso aqui, os LEDs, né? Os LEDs é que vocês vão manipular essas variáveis de saída aqui, tudo bem? Baseado na lógica definida aí no roteiro, certo? Então, no capítulo 5, vocês conseguem obter todas essas informações aqui, ó. Cada pino, o que que cada pino, qual que é a referência, né, de cada pino, né, para que que cada pino, onde que cada pino pode ser ligado, né, do microcontrolador, tudo bem?
Então, aqui continua, né? Cada modelo tem uma configuração diferente. Então, para vocês ficarem sabendo, né, qual que é a configuração aí do microcontrolador de vocês, vocês precisam obter o datasheet, né? Então, o datasheet, vocês vão obter o datasheet de acordo com o que for disponibilizado, né? Então, do que está especificado aqui no roteiro, ó, é o PIC 18F452. Então, através do datasheet dele, você consegue obter todas as informações referentes ao quê? Referentes às configurações dele, né? Então, aqui, por exemplo, ó, tem os microchip, né, PIC 18F, todos o final do 02 vai estar dentro desse datasheet aqui, ó. Então, o datasheet é essencial para que vocês possam o quê? Possam identificar quais são os bornes aqui, quais são os terminais, qual que é a finalidade, né, de cada um dos terminais, o que é cada um dos terminais. Então, aqui, ó, por exemplo, tem do 452, que é o que está especificado aí no roteiro de vocês, né? Tem um 242, enfim, né? Tem vários aqui, tudo bem? Aí o professor do momento presencial, ele precisa disponibilizar isso aqui para vocês, ou ele vai sugerir que vocês pesquisem aí esse datasheet, tudo bem? Então, assim, com relação a microcontrolador, né? Aqui, por exemplo, tem um exemplo de circuito usado, né? O microcontrolador. Então, assim, recomendo que vocês façam a leitura aqui, né? Desse capítulo 5, para quem for fazer um momento presencial aí de processamento digital de sinais, tudo bem? Então, assim, esse é o conteúdo que vocês precisam relembrar aí para vocês fazerem um momento presencial, tudo bem? Com relação ao acionamento de dispositivos atuadores, né, também vai ser o quarto momento presencial, né? E o que está previsto para vocês verem aí o pessoal, né, da turma 22, né? É importante ressaltar, né, que processamento digital de sinais é a turma 21 e acionamento de dispositivos atuadores é a turma 22, né? Então, para a turma 22, o que está previsto aqui no plano de aula para vocês verem, ó? Então, ó, elaborar programas utilizando instruções básicas para acionamento de diversas cargas, executar a instalação do dispositivo de comando e comissionar entradas e saídas do CLP, né? Então, basicamente, ó, o que vocês precisam fazer é isso aqui, ó, comissionar as entradas e saídas do CLP. Então, todo o procedimento prático também está onde? Está no roteiro de práticas aqui, né? Então, o roteiro prático aí que vocês precisam desenvolver é o roteiro número 4, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Roteiro 3, esse aqui é o roteiro 4. Só um instante. Então, esse aqui é o roteiro prático 4, né? É o que vocês precisam desenvolver aí. Então, a elaboração de programas utilizando instruções básicas para acionamento de diversas cargas, certo? Então, ó, comissionamento de entradas e saídas do CLP. Lembrando, pessoal, que o CLP, a definição, né, controlador lógico programável, é o cérebro do sistema de automação. É ele que vai realizar todas as tarefas, né, durante o processo de automatização, tudo bem? Então, aqui, ó, o roteiro determina, né? Os materiais, vocês vão utilizar a bancada didática de CLP, né? Os EPIs recomendados são esses aqui, calça jeans, jaleco, enfim, né? E tem aqui o procedimento que vocês vão precisar realizar, né? Então, aqui, ó, desenvolver um programa em linguagem ladder que faça o seguinte funcionamento, né? Isso aqui vocês vão executar onde? Na bancada didática, tudo bem? Então, o conteúdo previsto tá onde? Tá lá na apostila, né? Então, ó, os capítulos 11 a 13 do quê? Do livro didático, né? Então, dos capítulos 11 a 13, a gente vai ver o quê? Os conteúdos relacionados a esse assunto aqui, né? Que é o CLP. Então, vamos verificar aqui na apostila, né? Acionamento de dispositivos atuadores, conteúdo do curso, e a gente faz o quê? A gente abre o livro didático, né? O livro didático, ele tem o quê? Tem todo o arcabouço necessário aí, ó, para vocês se interarem, né, sobre o assunto de CLP, né? Por quê? Porque é essencial que vocês, enquanto técnicos, né, em automação industrial, conheçam esse equipamento, né, e dominem ele, porque todo o ambiente industrial vai ter um CLP, né? Um ambiente industrial que tem automação, ele tem um CLP, porque ele é o cérebro aí do sistema, né? Então aqui, ó, vamos ver onde é que tem os detalhes sobre ele, né? Aqui tem a parte de introdução, ar comprimido, tá mais para frente aqui, ó, capítulos produção de ar comprimido. Esse aqui foi referente ao momento presencial 3, né? E CLP tá bem aqui, ó. Vamos ver aqui, só um instante. Elementos pneumáticos. Aqui, hidráulica. Acredito que vai estar na outra apostila aqui. Só um instante, pessoal.
Esse aqui só fala da parte de pneumática, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, tá aqui, é no último capítulo, né? 11 a 13. Aqui, ó. Então, dos capítulos 11 a 13 do segundo livro, aqui. Só um instante, voltando aqui, ó. Então, aqui, ó, achei. Então, o capítulo 11. Onde é que vocês vão achar esse conteúdo? Tá aqui, ó, livro didático, volume 2, né? Então, aqui é recomendado que vocês façam aí, né, a leitura, né, desse material, né, do capítulo 11, para que vocês possam se interar sobre a lógica dos relés, né, como que funciona o CLP, qual que é a finalidade do CLP, né? Ele é o centro aí de toda a parte de comando e automação dentro dos processos industriais. Então, ele vai ter os dispositivos de entrada, ele é que vai emitir os sinais de saída de acordo com a lógica de programação é, é, determinada, né, estabelecida nele. Quem que faz essa lógica de programação é o desenvolvedor, no caso o técnico em automação, né, de acordo com a demanda do processo. As características do CLP, então esses três capítulos aí, ó, o capítulo 11 vai fazer uma introdução sobre o CLP, né, o capítulo 12 ele vai falar da capacidade dos tipos de CLP, né? Então, aqui, por exemplo, é um CLP compacto, esse que é bastante utilizado, né, pela questão do custo dele, né, dependendo da aplicação, é mais interessante ter um CLP mais compacto, né? Então, vai falar da parte de CPU do CLP, dos modos que ele tem, modo de programação e modo RUM, né? O modo de programação é aquele que você pode alterar os parâmetros, modo RUM é o modo de execução, onde você não pode alterar os parâmetros durante o momento de execução do modo RUM, certo? Então aqui, ó, tem todo o material que vocês precisam para vocês se prepararem aí para o momento presencial, né? E o último capítulo fala sobre as linguagens de programação. A linguagem de programação aí que vocês vão precisar fazer aqui, ó, pelo que está especificado no roteiro, é que tipo de linguagem? Tá bem aqui, ó. Linguagem ladder. Deixa eu só mostrar aqui, ver se está aqui ou se está no outro. Só um instante. Acho que está aqui no plano de roteiro. Aqui, ó. Então, ó, a linguagem recomendada, que é comum dos CLPs, né, é uma linguagem chamada tipo ladder. É a que vai estar mais detalhada aqui. Ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui, ó, a linguagem ladder é a que utiliza esses bloquinhos aqui, essas barrinhas, né, como identificação das entradas e das saídas, né? Então, essas aqui são as entradas e essas aqui são as saídas, né? Isso é o mais comum. Então, ó, diagrama de contatos em ladder. Esse é o mais comum de todas. Então, se tem duas barrinhas paralelas sem uma barra transversal, é um contato normalmente aberto. Se tem duas barras paralelas com um traço transversal, quer dizer que é um contato normalmente fechado. E se tem um parêntese, quer dizer que é uma saída, né? Então, essa é basicamente o resumo aí, né, da identificação desses contatos, tudo bem? Desse tipo de linguagem, certo? E aí que vai depender do quê? Da atividade que você quiser executar, da sua lógica que você precisa executar, tudo bem? Então, que tem a parte de outros tipos de característica, né, da linguagem ladder, enfim. Então, aqui, ó, para vocês se prepararem aí, ó, tem a parte de ligação do CLP, né? Então, como que é a ligação do CLP? Você precisa ter uma entrada e você precisa das saídas, né? Então, a lógica de entradas e saídas você vai determinar via o quê? Via software, né? Então, você tem um programa que você vai determinar a lógica, né, de funcionamento do seu sistema para que você possa executar ele na prática. E quem que vai executar esse processo é o CLP, né, de forma automática, certo? Então, pessoal, é isso. Eu acho que se vocês fizerem a leitura aí, né, desses três capítulos, né, o pessoal da turma 22 aí, né, eu acho que vocês vão se sair bem aí para poder aproveitarem o máximo aí do momento presencial. Tudo bem? Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma para que o momento presencial de vocês aconteça. Tá bom?